Queridos, eu quero convidar vocês nesse momento a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ler toda uma história. Então eu quero pedir a tua atenção. Eu sei que está friozinho. Eu sei que o ambiente está maravilhoso, está uma bênção. Eu sei que está gostoso. Eu sei que essa cadeira é uma delícia, tão confortável. E às vezes dá até vontade de dar uma esticadinha assim, ó, e deitar a cabeça de lado. Mas eu quero convidar você nesse momento a não tirar os teus olhos daquilo, da palavra, dos seus ouvidos daquilo que o Senhor está fazendo em nome de Jesus. Nós vamos ler toda uma história neste momento. E eu convido você até o fim a ir comigo nessa história, para que nenhum momento sequer, nenhuma palavra sequer se perca. Em nome de Jesus. O texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a seguir. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a seguir. Amém? Vamos lá acompanhar então. A palavra vai dizer assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá. Do outro lado do Mar Morto, da Síria, eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Versículo 3, então Josafá teve medo. Eu vou ler essa parte novamente. Então Josafá teve medo. E decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do pátio novo e disse... Essa é a oração de Josafá, o rei. Ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Senhor, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário. Ao teu nome dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade. Propriedade que nos deste em herança. Versículo 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: escutem com atenção, todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz
o Senhor. Não tenham medo. Nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, é de Deus. Versículo 16 vai dizer: amanhã vocês irão ao encontro deles, e eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Neste encontro, ouça bem, vocês não precisarão lutar. Eu vou falar pela terceira e última vez, até essa palavra penetrar no teu coração. Neste encontro, você não vai precisar lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam, contemplem aqui, grifo meu, vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó e Jerusalém, não tenham medo nem se assustem. Amanhã saia ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Versículo 18, nós estamos caminhando para o final. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram bem cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento, presta bem atenção, aqui eu chamo muito a tua atenção. No momento em que eles começaram a cantar, meu Deus, e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon. No momento em que eles começaram a cantar, no momento em que eles começaram a adorar, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia um sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram, com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, de harpas, de trombetas, e foram à casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Amém.
Essa é a palavra do Senhor. A vida nem sempre vai colocar diante de nós problemas simples. Problemas que com uma só decisão você consegue trazer uma solução, você consegue solucioná-lo. Há momentos em que nós enfrentamos situações que vão exceder a nossa capacidade física, vão exceder os nossos recursos, vão exceder o nosso conhecimento. E foi exatamente isso que aconteceu com Josafá. Uma grande multidão de inimigos se levanta contra Judá. O rei recebe uma notícia assustadora. A notícia é: vem contra ti uma grande multidão. Está falando assim: vem contra ti um grande exército. Ou melhor, a união de 3 exércitos. É uma crise que a gente pode ver e nós entendemos uma crise totalmente real. E a resposta precisava ser urgente. A solução precisava ser urgente. É uma batalha que, quando nos deparamos com certos tipos de batalha, nós conseguimos enxergar e ver que elas são impossíveis de serem vencidas com as nossas forças, com as nossas capacidades, com os nossos conhecimentos, com os nossos recursos. E estão sempre adiante de nós. Eu creio que você já deva ter passado por uma dessas. Se não está passando neste momento. E eu creio também que, assim como Josafá disse, você possa ter dito também: e agora? Não sabemos o que fazer. E agora? O que fazer? É urgente. E agora? Qual a resposta? E agora? E agora? E agora? Talvez você já tenha chegado a esse ponto no teu casamento. Talvez você já tenha chegado a esse ponto na área financeira da tua casa. Talvez você já tenha chegado nesse ponto na saúde e falando assim: Senhor, o milagre não pode mais durar, não pode mais se prolongar. Porque o diagnóstico é esse. A contagem regressiva já começou. A contagem regressiva já se iniciou. É capaz que você esteja nesse momento agora, passando isso no teu ministério. E a pergunta que fica é: o que devemos fazer então, quando não sabemos o que fazer? O que devemos fazer então, quando não sabemos o que fazer? Neste texto, Deus vai apresentar. Nós vamos ter lições sobre como vencermos, como vamos vencer as adversidades que vêm ao longo da vida. E nós vimos que o pano de fundo, o contexto deste tempo, deste momento, é que o exército moabita e os amonitas, eles se unem com o povo que sobrou do monte de Seir. E esse povo é um povo que ficou durante a passagem do povo de Deus pelo Egito. Eles circularam esse povo ficou vivo lá. Mas neste momento agora, este povo se volta contra o povo de Deus, o povo de Judá. Então chega a notícia para o rei Josafá. O negócio é o seguinte: sabe aquele dia que chega aquelas notícias inesperadas? Sabe aquele dia que não foi preparado nada, mas a chuva te pega de surpresa? Hoje a gente consegue, através de um aplicativo, saber se vai chover, se não vai chover. Mas tem chuvas sobre as nossas vidas que não avisam, que não conseguimos prever o tempo, quando elas iniciarão, quando elas terminarão. E elas vêm. E muitas vezes insistem em vir. E a palavra e a pergunta que fica é: e agora? Nesse momento ele recebe essa notícia. Eles já estão aí. Quem está aí? O que está acontecendo? Está vindo uma grande multidão. Está falando assim: está vendo o exército. Está vindo um exército enorme.
A primeira lição que nós aprendemos através dessa palavra é que o rei Josafá, ele vai orar. Mas a palavra vai falar assim, que um medo toma conta do seu coração primeiro. Mas olha que interessante. O medo que toma conta do seu coração, o posicionamento dele, de Josafá perante o medo, não é se fechar, não é se desesperar. Josafá, ele não entra numa caverna, ele não foge para outro local. Ele vai orar a palavra do Senhor, no versículo 3 vai falar assim, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, o medo às vezes vem. E quando nós nos posicionamos da forma correta, ele vira uma mola propulsora para que estejamos mais perto de Deus. Ele vira uma mola, algo que te leva a estar mais na presença, a estar mais profundo. Mas há momentos que ele vem. E a nossa postura perante ele é deixar-nos ser levados por ele. E aí ele vem e cega a nossa mente, cega o nosso entendimento. Aí já nos esquecemos do quê? Que Deus continua no alto e sublime trono. Que Deus continua no controle de todas as coisas. Que Deus conhece todos os tempos. Que Deus conhece todas as estações. Que Deus, aquele que te formou, conhece a tua necessidade. Mas esse medo, então, ele fecha o nosso entendimento, ele fecha os nossos olhos. E o nosso posicionamento, então, é um posicionamento de isolamento, de nos isolarmos. Mas Josafá não faz isso. A palavra vai falar assim, ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai falar assim, essa frase eu gosto bastante dele. Uma das frases que eu gosto muito dele é: a oração é um instrumento para a gente fraca acionar o Todo-Poderoso. Ela leva você a conectar a sua fraqueza com o poder de Deus. Ela leva você a conectar a tua fraqueza ao poder de Deus. Esta é a oração. A oração em si não tem o poder, mas a oração é o acesso para aquele que tem o poder. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, vai falar assim: eu preferia ensinar. Olha só, o príncipe dos pregadores diz exatamente assim: eu preferiria, ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Quem está falando isso foi um dos maiores pregadores que já passaram por essa terra. Leonard Ravenhill vai dizer: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Mas então, como orar? E neste momento nós vemos que neste versículo também ele busca o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Então, como orar? Tem momentos que a oração ela tem que vir com jejum. E falando sobre o jejum, é uma disciplina hoje cristã que ela tem sido no nosso tempo deixada para trás, esquecida na nossa geração. E existem guerras que só podem ser vencidas, meu irmão. Existem guerras que você só vai vencer através da oração e do jejum. Nós nos relembramos do texto de Marcos, a partir lá do verso 14, quando o Senhor Jesus está descendo do monte onde houve a transfiguração. Ali no vale, os seus discípulos estão tentando expulsar uma casta de demônios que estavam sobre o menino, O Senhor Jesus vê que eles não estavam conseguindo. O Senhor Jesus então expulsa, ele conversa com aquele pai, você sabe bem aquela conversa. A pergunta tão linda em Marcos 9:23. Se podes, tudo é possível para aquele que crê. Mas os discípulos ficam com um amargo.
uma dúvida no seu coração, tentando entender porque eles não tinham conseguido expulsar aquele demônio. E o Senhor Jesus vai dizer, essa casta não pode sair senão por meio da oração e do jejum. É necessário voltarmos ao jejum. Jejum para quê, pastor? O que ele faz? Meu irmão, quando jejuamos, nós deixamos aquilo. O Luciano Subirá, tem uma frase no livro sobre jejum dele que eu gosto bastante. É um dos livros que eu tenho dele, que ele vai falar assim, no jejum, você deixa aquilo que é bom, que é o alimento, para buscar aquilo que é melhor. O jejum ele vai mortificar, ele vai matar a sua carne. Você vai estar mais sensível àquilo que o Espírito Santo está fazendo, está falando. O coração vai voltar ao lugar. A mente vai voltar ao lugar. Que lugar, pastor? O lugar de confiança nele. Lembrando que o jejum, muitas vezes, algumas pessoas acabam se equivocando e fazendo algumas dietas. Meu irmão, se você está só retirando algo que é bom da sua vida, sem buscar aquilo que é melhor, nada mais do que você está fazendo é uma simples dieta. E eu volto a frisar, existem batalhas que só são vencidas quando você coloca o poderoso de um jejum. Ele coloca o jejum, os discípulos do Senhor estavam frustrados. E ele coloca esse jejum por toda Judá. E seguindo então, mas como orar então, pastor? E há momentos que eu quero te dizer também. A nossa oração. Eu me lembrei aqui de um filme que eu assisti, eu creio que a maioria de vocês assistiram também, o Quarto de Guerra. O local onde aquela senhora vencia todas as suas guerras. O local onde aquela senhora intercedia por todos que estavam à sua volta. O quarto de guerra. É necessário voltarmos ao secreto, mas é necessário também entendermos que há adversidades que não vêm somente contra nós. Há adversidades que vêm contra a igreja, contra a coletividade. E elas têm que ser lutadas em comum, em um só coração, em um só Espírito. Quando vamos para Atos dos Apóstolos, no momento em que Tiago é morto, Pedro é preso, a igreja do Senhor se levanta em oração. Ele estava preso e a sentença que estava sobre ele era uma sentença de morte. Mas havia muito mais para Deus fazer através da vida daquele homem, através daquele grande apóstolo. E a igreja se reúne. A igreja começa a orar, a igreja começa a interceder. E à medida que a igreja intercedia, e à medida que a igreja orava, as portas se abriram, as amarras caíam. E o próprio Pedro vai ao encontro daqueles que estavam orando. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Existem batalhas que nós precisamos juntos entrar e sentir a dor daqueles que estão conosco. Existem batalhas que nós são urgentes para a nossa igreja, para o povo do Senhor. Mas é necessário sentirmos. Tem causa que afeta a vida de todos e é necessário que toda a comunidade sinta o peso. Sinta a necessidade, a mesma necessidade. A mesma urgência de buscar a Deus em oração. Glória a Deus. Eu me lembro que eu ouvi um testemunho de um pastor que já não está entre nós. A igreja dele é uma igreja saudável. É uma igreja saudável, cristocêntrica, abençoada. E sua filha sempre foi ausente à igreja. E o seu pedido era que a sua filha conhecesse a Cristo e aquilo que a congregação dele passava, que ela pudesse entender o amor de Cristo, que o amor de Cristo alcançasse. Determinado dia,
Uma irmã, ela sai do meio da congregação. Ela vai até o pastor e fala assim: pastor, o Senhor tem orado pelas nossas vidas há anos e mais anos. E nós nunca paramos a igreja para orar pela tua filha. Nós temos visto milagres e mais milagres através do poder da oração. Mas nós nunca nos reunimos e conseguimos sentir a dor que você carrega. A dor que está sobre a sua mente. A dor que está sobre a sua esposa. Meus irmãos, a igreja se une em oração aquele dia. O pastor sente algo maravilhoso, que foi o abraço da igreja, o amor da igreja para com a vida dele. Ele chega em casa. A filha dele que estava ausente há anos. Ela fala assim: o que aconteceu? O que aconteceu? O pai assustado falou: filha, você está em casa. E ele alegre, uma mistura de choro com alegria. Ela vai falar assim: eu tive um encontro maravilhoso com aquele homem que você sempre pregou. Eu senti algo, eu estava com as minhas amigas fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Desde o momento que eu comecei a ter nojo de tudo o que eu estava fazendo, entrou um grande amor sobre mim. E aquele ódio que estava no meu coração se transformou em amor. E a minha vontade era voltar para a minha casa. Meus irmãos, existem momentos que você vai lutar e continue lutando no seu quarto de guerra, mas também se una com a noiva do Senhor, porque a igreja do Senhor tem sido atacada em todo o tempo, a todos os instantes, mas isso é um bom sinal, isso é um bom sinal, isso é um sinal que a igreja está avançando, é um sinal que a igreja não vai parar, o levante vai continuar, e o Senhor vai continuar sendo glorificado, exaltado. Nesta manhã, hoje eu coloquei alguns testemunhos no meio dessa palavra. E um deles aconteceu agora, há praticamente 1h30 atrás. Nós tivemos um grande levante, nós sabemos que no reino espiritual é o que tem acontecido. E por um lado a gente fica muito feliz, porque aquilo que está acontecendo então, está fazendo ruído, ou melhor, está deixando o inimigo totalmente encabulado, triste. E glória a Deus, que ele fique cada dia mais. Amém. No meio desse estacionamento que você parou o seu carro, eu falei: Senhor, hoje eu vou ministrar essa palavra. O Senhor sabe que é essa palavra. E agora veio uma prova sobre esta palavra. Algo muito forte acontece. Um levante acontece. Eu falei assim: é necessário a noiva entender como lutar as suas guerras. E Senhor, o Senhor, antes de eu dar essa palavra, o Senhor está me fazendo entender ainda mais a necessidade, a urgência. Eu comecei no pátio, no estacionamento desse shopping, a orar e interceder. Eu liguei para meus pais, eu falei: orem comigo. Clamem comigo. Porque o meu coração está angustiado. Mas eu sei que isso que está acontecendo é porque o inimigo está furioso com o avanço da igreja, com aquilo que está acontecendo. Queridos, passaram-se 10 minutos. Eu recebo uma ligação. Para resumir para você, para não expor aquilo que acontece, não quero deixar você curioso, mas eu só quero te dizer que em 10 minutos eu recebo uma ligação assim: pastor, pode prosseguir tranquilo com o culto. Pastor, já deu tudo certo. Você sabe como que eu ouvi? Pastor, aquele que se levantou caiu. Sabe como que eu ouvi? Pastor,
Aquele que tentou algo contra a igreja, do mesmo jeito que ele tentou, ele se levantou. A queda foi em instantes. A queda foi no mesmo momento. Meu irmão, o inimigo, quando ele se levanta contra a tua vida, quando você entende como guerrear contra ele, contra as adversidades dessa vida, você entende que quem luta as tuas guerras não são as tuas forças, mas não são as nossas armas, mas são armas poderosas em Deus. E tem momentos que vão vir respostas no mesmo instante, mas tem momentos que as respostas demorarão um pouco para vir. Mas nisso ele continua no controle. Então Josafá começa a orar, e na tua oração, ele começa a glorificar primeiramente a Deus. Ele começa a falar das grandezas do Senhor no versículo 6 a seguir. Depois de reconhecer a grandeza do Senhor, ele vai, nos versículos 7 a 11, ele vai falar sobre algo interessante que eu quero conversar com você. Ele vai reconhecer a fidelidade de Deus. Sabe como fazendo o quê? Lembrando a Deus da promessa que Deus tinha feito sobre o seu povo. Aí você me pergunta, pastor, lembrar a Deus de algo? Ele não conhece todas as coisas? Não foi ele que prometeu? A palavra diz que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrepender. Então, como assim lembrar a Deus? Meu irmão, o lembrar a Deus, o sentido aqui é que você fale, exale aquilo que ele prometeu para que você entenda e a sua fé aumente. É para você, é para o teu coração. Senhor, lembra da tua promessa? Na verdade, ele está fazendo você se lembrar aquilo que ele falou. E aí a tua fé começa a aumentar. Aí a tua fé começa a ser edificada. Então, meu irmão, começa no teu lugar a falar, Senhor, lembra-te de mim. Lembra do que o Senhor falou. Lembra da tua palavra que foi ministrada. Lembra que a tua palavra diz isso. E você começa a exaltar. E você começa a glorificar. E ao mesmo tempo que você começa a glorificar, a palavra vai entrando no seu coração, vai te edificando, vai te trazendo renovo. E por fim, na sua oração, eu quero ler com você o versículo 12, que vai dizer assim: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. O que Josafá está falando em oração? Josafá está falando assim: Senhor, nós somos fracos. Senhor, eu reconheço a minha pequenez. Eu sou rei aqui, mas eu reconheço que eu não sou nada. Senhor, eu reconheço que eu não posso fazer nada diante do inimigo que está vindo contra nós. Não sabemos o que fazer, mas o que, pastor? Ele vai dizer assim: mas os nossos olhos estão postos em ti. Você vê que vier um sentimento falando assim: eu estou como se estivesse no fundo do poço. Glória a Deus por isso. O louco, pastor, como assim? Porque o único lugar que você pode olhar é para o céu, é para o alto. Quando você está no poço, o único lugar que você pode olhar é para o alto. Então, olhe para o alto, olhe para Ele, olhe para o Pai, olhe para aquele que pode fazer todas as coisas. Enquanto o povo estava reunido diante do Senhor, algo extraordinário acontece. Então vem a palavra do Senhor através do homem chamado Jaziel, e ele vai dizer: não tenham medo nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas ela é de Deus. No versículo 17 vai falar assim: Deus vai reforçar através da vida desse homem, vai dizer: nesta batalha não tereis de pelejar. A vitória não viria pelas forças deles. A vitória não viria pelo armamento que eles tinham, que eles possuíam.
A vitória não viria, preste bem atenção, com tudo aquilo que eles tinham, com as suas armas, com os seus carros, com os seus cavalos, com o seu contingente em guerra. Não viria através dos seus generais, não viria através de centuriões, não viria através de comandantes, não viria. E é isso que muitas vezes nós precisamos entender. Tentamos muitas vezes estourar portas com as nossas forças, mas elas se esvaem. E eu fico imaginando o Senhor falando assim: filho, por que você está fazendo isso? Por quê? Você ainda não compreendeu. Quem luta a tua guerra sou eu. Amém. Você ainda não compreendeu. Você pode tentar com a sua força, mas você ainda não compreendeu. Você ainda não entendeu que eu preciso ser colocado no centro de tudo. Então, filho, sai deste lugar e me coloque neste lugar. E contemple aquilo que eu vou fazer. Aleluia! Glória a Deus! Filho, entenda o como lutar a tua guerra. Amém. Ou melhor, entenda quais são as ferramentas que você consegue vencer as adversidades que provêm dessa vida. Eles estavam frente à morte. Davi, o salmista, Salmo 23, vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias. O melhor antídoto, meu irmão, contra o teu medo, o melhor antídoto contra aquilo que vem, contra a adversidade, é entender que Ele está conosco. Mas como nós vencemos? Quais são as armas? Passamos pela oração, passamos pelo jejum e continuamos. Sabe como você consegue vencer as adversidades? Sabe como você consegue vencer os desafios? Sabe como você consegue vencer os desertos áridos? Sabe como você consegue vencer as presas? Sabe como você consegue vencer? Adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21 e 22, eu falo assim: Josafá se prostrou o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. A palavra vai falar assim, que eles não adoraram porque eles venceram. Preste bem atenção, eles não estão adorando agradecendo pela vitória, eles estão adorando frente às suas adversidades. Eles estão levantando louvores, eles estão prostrados diante do Senhor, frente aos seus desafios. Versículo 21 vai falar assim de Josafá. Então eles oram antes, vai estar no versículo 17, versículo 18. Antes da batalha se iniciar. Eles oram também durante. A palavra no versículo 21 vai falar assim que Josafá então pega os levitas e coloca, presta bem atenção, meu irmão, que interessante. Ele coloca à frente do seu exército. Não faz sentido algum humano. Não existe lógica nenhuma. Geralmente uma guerra, se você já assistiu alguns filmes, já levantou alguns estudos sobre isso, você vai entender que existe lá os flecheiros, a cavalaria. Depois da cavalaria, aí vem os homens com as suas armas, para que eles consigam então primeiro
matar à distância com as suas flechas. Os cavalos com os homens que estão armados em cima, para que eles consigam penetrar sobre o outro exército. E aí então a luta corporal entre um e outro homem. Mas Josafá não. Josafá coloca o povo adorando à frente do exército. Josafá faz algo tão maravilhoso. Josafá entende que não seria com as suas forças. Josafá entende que não seria com as suas mãos. Josafá entende que não seria com seus cavalos. Josafá entende que seria através de uma intervenção sobrenatural de Deus. E aí no versículo 22, meu irmão, estamos caminhando para o final. A palavra vai falar assim: num momento. Que momento? Que eles começam a cantar. No momento que eles começam a adorar, a intervenção divina vem. No momento em que eles começam a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e eles foram derrotados. Nós encontramos uma das cenas mais extraordinárias da Bíblia. Josafá coloca os cantores à frente desse exército. Humanamente não faz sentido algum. E o texto não vai dizer que Josafá coloca isso como um resultado, a adoração sobre o resultado dos despojos, o resultado da vitória. Não! É a frente da batalha. Meu irmão, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Volte a cantar. Volte a se alegrar. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho ficado muito feliz nesses dias por algo que está acontecendo no meio cristão. Nós passamos por um tempo que letras de canções estavam sendo levadas e apontadas para o homem, colocando então o homem no centro das coisas. E essas letras tomaram igrejas, foram cantadas muitas vezes por quê? Porque tem um tom legal, porque tem um instrumento bonito, porque tem harmonia gostosa de se ouvir, porque tem palavras fortes, palavras que emocionam. Mas aos poucos, Jesus foi saindo do meio da igreja. A adoração voltou para si. O homem entra no centro. Pastor, o que você está feliz então? Homens e mulheres têm se levantado com músicas, com letras cristocêntricas. A nossa adoração é somente para Ele. A glória é somente dEle e não do homem. E que se levantem em nome de Jesus, homens e mulheres, que coloquem Cristo no centro de todas as suas canções, e que a igreja entenda que Cristo é aquele que é o digno de receber toda a honra, toda a glória e louvor, e não o homem. Satanás não precisa ministrar a adoração a si. Satanás tenta ministrar a adoração a si próprio, não a adoração a ele. E muitos não conseguem compreender isso. Meu irmão, a tua adoração tem que voltar para Ele. O teu louvor, o teu cântico tem que voltar para Ele. Tem que se direcionar para Ele. Aleluia. O que o louvor faz? O louvor vai mudar a atmosfera. O louvor vai fortalecer a nossa fé. O louvor, ele confunde o inimigo. O louvor exalta a grandeza de Deus. O louvor aciona a intervenção divina. O louvor aciona a intervenção divina quando eles começam a cantar. Deus vem com seu poder e age. Jó declarou no capítulo 35, versículo 10. Deus inspira canções durante a noite. Sabe o que Ele está fazendo? Escrevendo na sua dor. E está falando assim, mas eu estou sentindo mesmo. Mas eu olho para Deus, eu fico inspirado. Eu estou na noite mais escura, mas quando eu olho para Deus, Ele me inspira a escrever canções. Paulo e Silas entendem esse princípio em Atos. Você sabe muito bem a história. Suas costas em sangue.
dentro de uma prisão que ficava numa rocha, eles começam a adorar ao Senhor. Eles podiam estar murmurando. Eles poderiam estar reclamando: está vendo, Senhor? Tudo que nós fizemos não valeu para nada. Olha onde nós paramos, olha onde nós estamos. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. A murmuração, a reclamação, são as causas das quais o povo de Deus ficou no Egito durante 40 anos e não viu a terra prometida. A murmuração e a reclamação são as razões nas quais os 10 espias voltaram com um relatório de tristeza sobre todo o arraial. E todos eles foram na hora tomados por aquela dor. E não viveram as promessas de Deus. A murmuração, ela contamina pessoas. Mas Paulo e Silas não estão murmurando. Paulo e Silas não estão reclamando. Paulo e Silas começam a adorar. E à meia-noite, quando eles estão adorando, vem um terremoto sobre aquele lugar. Não espere a tempestade passar para você poder louvar. Louve durante a tempestade. Não espere a noite passar para você poder louvar. Louve durante a noite. Não espere os inimigos caírem para você poder adorar. Louvem e adore ao Senhor. E veja-os cair. Amém. E a história vai terminar de uma forma gloriosa. Eles estão adorando, indo ao encontro dos exércitos. E como eles estão em Jerusalém, Jerusalém fica num lugar alto. Eles avistam daquele local onde eles estão, de uma das montanhas, um vale. E neste vale, um grande de um exército. Mas sabe o que eles viam? Apenas cadáveres. A palavra vai dizer que eles ficaram 3 dias. 3 dias. Pegando os despojos para você ter uma ideia da quantidade de homens que aqueles 3 exércitos possuíam. 3 dias para levantar as riquezas e os despojos. E aí, pastor, como que eles voltam? Eles voltam em alegria, sabe fazendo o quê? Adorando ao Senhor. Amém. Adorando ao Senhor. Glorificando ao Senhor. Pastor, então como que eu venço as minhas adversidades? Entendendo através da palavra de Deus que é necessário você voltar ao secreto. É necessário muitas vezes, a depender de batalhas, que você coloque no jejum. É necessário que você entenda que o adorar a Deus tem que ser a todo instante. Quando? A todo momento, a todo instante, a toda hora. Porque a partir do momento que você começa a entender que essas são as armas que você luta, você vai ver inimigos caindo, você vai ver a alegria voltando, você vai ver a tristeza esvaindo, você vai vendo a conquista acontecendo. Por quê, pastor? Porque você entendeu que quem luta as tuas guerras não é você, não sou eu, mas é o Rei dos Reis. É aquele que é poderoso. É aquele que é poderoso. Corta para mim, fazendo um favor, Nerd. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento, ou melhor, ficar em pé neste momento e fechar os teus olhos. Eles rebatizaram aquele local que seria um local de extermínio do povo de Deus, de Beraca. Sabe o que significa Beraca? O Vale da Bênção. Sabe o que significa isso? Um vale que era para ter sido de dor. A adversidade que era para trazer morte. O vale que era para ter levado o povo de Deus. As circunstâncias desafiadoras que estavam sobre ele.
eles rebatizam aquele lugar de quê? De vale da bênção, de vale do louvor. Meu irmão, entenda bem, o vale que tem levado as tuas lágrimas, o vale que se aparenta como um inimigo totalmente indestrutível, quando entendemos como lutamos as nossas guerras, quando entendemos, o Senhor transforma este vale da morte num vale de bênção, num vale de bênção. Talvez você tenha chegado hoje carregando uma batalha, talvez esteja dizendo como Josafá, e agora o que fazer? Eu quero te dizer, o mesmo Deus que lutou com Josafá, continua lutando pelos teus filhos. O mesmo Deus que transformou um vale de ameaça em um vale de peraca, continua agindo hoje. Louve ao Senhor e você verá o braço estendido de Deus lutar as suas guerras e lhe dar as suas vitórias. Isso que você viu e ouviu não é apenas uma história, isso é a providência de Deus. Tem alguém aqui precisando de vitória de Deus nas lutas da vida? Eu sou o primeiro a levantar a minha mão. Tem alguém aqui precisando de vitórias do Senhor nas lutas da vida? As minhas mãos já estão estendidas. E nós testemunharemos o vale de Beraca, o vale da bênção.